Em termos de inovação, por exemplo, nós somos a primeira escola do estado do Rio Grande do Norte, eu não sei se não do Brasil, que tem um circuito interno de TV. A gestão de uma instituição filantrópica é diferente de uma instituição com fins lucrativos, né? Com certeza. Aliás, pelo simples fato de ser sem fins lucrativos, já seria diferente. Né? Os pais procuram muito na educação infantil o colégio, que eu acho sensacional, porque eles conseguem alimentar muito a pirâmide, né? Então, é muito raro você ver uma instituição que é reconhecida pelo ensino médio e pela educação infantil. Sim. E eu acho que o Colégio das Neves consegue, né, irmã? E eu digo sempre ao meu time que não adianta a escola ser inclusiva apenas para os alunos com necessidades especiais ou com deficiências. Ela tem que ser inclusiva para todos. E com a pandemia trouxe endividamento para muitas instituições, inclusive para a nossa, né? E graças a Deus, com essa parceria, com a previsibilidade de recursos, né, de custos, a gente está conseguindo vencer isso, né, tirando de letra. E hoje a gente precisa trabalhar com a profissionalização da gestão. Então, que dizia assim, que a escola, ela vai ser a sua segunda casa quando o seu lar for a primeira escola. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Papo de Mantenedor. Esse podcast que a gente criou há pouquíssimo tempo para trazer histórias inspiradoras de escolas parceiras e não parceiras do Isaac. Histórias de mantenedores e mantenedoras incríveis que a gente vai conhecendo ao longo da nossa história e que muitas vezes, né, Carol, já vou apresentar a Carol, a irmã Marli, a gente fala, poxa, eu queria muito ter gravado essa conversa aqui porque ela me trouxe tanta coisa boa, tanta ideia, tanto conhecimento e a gente, quando criou esse podcast, pensou exatamente nisso, como é que a gente pode compartilhar boas histórias, boas práticas em gestão escolar, histórias de escolas que estão fazendo a diferença nas suas cidades, impactando a educação. E eu sempre gosto de trazer pessoas aqui que possam me ajudar, pessoas que eventualmente conheçam até melhor os entrevistados e as entrevistadas. Então, convidei a Carol Milério, que é minha amiga e parceira de arco já há algum tempo, que conhece a irmã há muito mais tempo do que eu, inclusive. Então, acho que ela vai me ajudar bastante nessa conversa. Que ela hoje está como diretora de consultoria educacional do SAS, mas já teve outras passagens dentro da Arco, então já conhece a irmã também de outras experiências. E eu aqui como diretor de sucesso do cliente do Isaac, tenho a honra de representar aqui o nosso time nesse papo e entrevistar a irmã que também, como parceira do Isaac, através do Colégio das Neves, também confiou no Isaac, confiou na nossa plataforma para ajudar. E a ideia desse papo, irmã, primeiro é conhecer um pouco da sua história, né? Que eu acho que é uma história super bonita, já com várias passagens em outras escolas também, em outras experiências. E um pouco do Colégio das Neves também, um pouco do que vocês têm feito lá, que eu sei que tem muita inovação, muito projeto legal. Não sei se você soube, mas eles concorreram a vários prêmios recentes. Eu soube que ganharam muito. Ganharam, a gente vai falar sobre isso. Legal. Então, irmã, obrigado, Carol, por ter aceito. Sei que você está voltando agora, né, de licença. Então, começou com um desafio diferente aí de já vir gravar um podcast, né? Não, é um prazer estar aqui com você, Faleiros, estar aqui com a irmã Marli também, que admiro tanto. Então, vai ser ótimo, vou aprender um bocado nessa conversa aqui também. Boa. Irmã, obrigado por ter aceito. Sei que você estava num curso aqui em São Paulo, então eu falei, vamos aproveitar essa oportunidade única para trazer a irmã aqui para a gente conhecer um pouco mais da sua história, que eu sei que é muito especial. Sei que sua agenda também não é fácil, então que bom que deu certo a gente encaixar esse momento aqui. Sei que você está vindo de uma semana de muitos aprendizados, aí, de um curso que você acabou de passar. Mas obrigado, seja bem-vindo aí ao nosso papo. Espero que seja também um papo bom aí para você também aproveitar a nossa conversa aqui. Obrigada, Lucas e Carol, né? De fato, a gente vem de uma semana de muito aprendizado, está fervilhando ainda, né, de conhecimento, sem saber o que vai fazer com tudo aquilo que aprendeu, como é que vai compartilhar com o time, né, que inovações vai trazer para a gestão da nossa instituição, né? Já entrando um pouco no assunto, né, eu sou irmã Marli, como você já disse. Eu estou na educação desde os 14 anos de idade, então faz bastante tempo, não vou dizer a minha... Não faz tanto tempo assim, não. Não vou dizer a minha idade, mas já fazem mais de 40 anos, né? Quase ontem, né? Isso passa muito rápido, né? E essa minha experiência na gestão começou cedo também, né? Eu sou religiosa da Congregação das Filhas do Amor Divino, e minha primeira experiência de gestão foi numa escola chamada
era um centro social, na verdade, mas funcionava mais como escola. O Cônego Monte, né, era uma escola conveniada, e de onde eu trouxe os meus primeiros aprendizados, porque eu estava ainda começando a graduação, e aquilo você vai aprendendo na prática, né? Vai estudando e, ao mesmo tempo, vendo como você aplica na instituição aquilo que está aprendendo. E no Colégio das Neves, eu estou, se eu não contar um tempo que eu passei fora, há 17 anos, 17 anos, né? Fiquei 11 anos, de 2006 até 2016, né? Saí no início de 2017, fui para uma outra escola da rede, né? O Educando da Santa Terezinha, lá em Caicó. Infelizmente, fiquei apenas 3 anos, porque o Colégio das Neves me solicitou precisou de volta, precisou de mim de volta, né? Bom filho a casa torna. Bom filho a casa torna, e já estou no 4º ano, né, desse novo tempo no Colégio das Neves, né? O Colégio das Neves é uma instituição com 91 anos de caminhada, e eu sempre digo que está no DNA da instituição a tradição e a inovação, né? Essas duas realidades, elas não brigam, mas elas são complementares, né? Uma escola de tradição, mas não tradicional, né? Que traz sempre muita inovação para os estudantes, mas também para toda a comunidade educativa. Aproveitando já esse tema que estava aqui no nosso roteiro já, porque acho que é um tema super legal, que é, acho que até pelo tempo, né, que o colégio tem e pela essência, né, da essência confessional, eu acho que muitas famílias talvez já estudaram no Colégio das Neves, né, que são hoje pais, até avós de alunos. Eu imagino que a questão da tradição seja um elemento, né, que o pai busca, né, na escolha do colégio, mas vocês são muito inovadores também, né, eu sei que tem muitos projetos lá que são muito diferenciados. Como é que vocês dosam esse equilíbrio aí? Como é que vocês... Poxa, isso aqui é inovador demais, talvez os pais não vão entender, ou isso aqui... Como é que vocês fazem essas escolhas para ir adaptando o colégio ao seu tempo? O Colégio das Neves sempre esteve na vanguarda da educação, né? Como muitas das escolas confessionais, né, no início, ali em 1933, melhor dizendo, né? 32 foi apenas a organização do começo. Nós já oferecíamos diversas línguas, por exemplo, aos nossos estudantes, né? Português, inglês, francês, alemão e latim. Né? Olha Então, só, que legal. eram 5 línguas já no início. Então, isso aí já mostra, né, que a escola vem trazendo, além das artes, não é? Pintura, música e o currículo comum do Brasil que existia na época. Né? Sim, então, sim. A partir daí, tudo aquilo que vai sendo inovador, né, não só novidade, porque existem novidades na educação que não contribuem muito, né? Mas em termos de inovação, por exemplo, nós somos a primeira escola do estado do Rio Grande do Norte, eu não sei se não do Brasil, que tem um circuito interno de TV, né? Para, primeiro, fazer aquelas atividades que são iniciais de aula. Antigamente as escolas costumavam performar os estudantes em filas para fazer a oração, por exemplo, para dar os recados. Então, em 1975, o Colégio das Neves já tinha um estúdio de TV e já fazia isso 75. via estúdio para todas as salas de aula. Né? Quando começaram as ondas de laboratórios de informática, de computadores, o Colégio das Neves foi o primeiro da cidade a implantar um laboratório de informática. Né? E por aí vai. Né? Por exemplo, metodologias ativas. A primeira vez que eu ouvi falar em metodologias ativas foi dentro do Colégio das Neves, através dos nossos profissionais. E aí a gente começou a estudar, etc. Aí lá pelos anos 2008, a gente já começou a trabalhar com as plataformas do Google. Né? 2008? De 2008 para cá. Né? Primeiro a gente trabalhava com os estudantes com a plataforma Moodle, né? Para algumas atividades, mas também já começamos a dar formação aos professores para trabalhar com as ferramentas do Google for Education. Né? Nem se falava desse nome ainda, não é? E por aí vai. Né? O processo de inovação na escola vai se dando a partir daí. E a questão da tradição, de fato, nós temos famílias que já estão na 4ª geração na escola. Né? Quer dizer, os bisavós... Os tetravós, né? São poucas, mas já tem tetravós, né? Famílias que vão se constituindo com os membros ainda muito jovens. E elas trazem os estudantes para a escola exatamente por isso.
né? Porque além daquela parte de tradição, por exemplo, da religiosidade, da espiritualidade, do acolhimento, dos valores, que a gente não abre mão e não haverá de abrir nunca, né? Nós também temos essa parte da inovação em termos de educação, não só de equipamentos, de tecnologia, mas principalmente da forma de lidar com o estudante. Da metodologia. Da metodologia, ou das metodologias, quer dizer, né, se é que a gente pode falar assim. Né? O que você está dizendo é que isso já vem da própria essência da escola, né? Mesmo antes da sua gestão, já existiam iniciativas voltadas para a tecnologia e para a inovação como essência da escola. Já sim. Desde sempre, né, que há essa inserção das tecnologias na instituição, né? Claro que as tecnologias hoje são mais digitais, né? Mas desde sempre que a gente trabalha com isso aí. E aí, voltando um pouco na sua apresentação, irmã, eu acho que você é uma pessoa que busca muito aprendizado, muito conhecimento, né? Inclusive, esse ano, acho que você esteve na NASA, né? Lá no Cabo Canaveral. E eu queria entender um pouco disso, né? Como é que você também consegue dosar a gestão do dia a dia e das rotinas, que acho que muito mantenedor se pega muitas vezes sem tempo para parar, para aprender, para buscar conhecimento, para ir para as conferências e, né, eventos escolares que existem, não só no Brasil, mas no mundo. E com uma equipe lá, né, que precisa te ajudar a garantir que as coisas lá não parem de acontecer, né? Como é que você faz essa dosagem e como é que você busca esse conhecimento? A questão da gestão, né, da forma como a gestão está organizada, ajuda muito. Né? A gente tem uma equipe muito competente, né, muito focada naquilo que precisa desenvolver, cada um sabendo o seu papel, né, e procurando dar conta. Se trabalha, de fato, em equipe, né? Nós temos uma equipe gestora do ponto de vista pedagógico da instituição, né? E também do ponto de vista administrativo, né? A equipe gestora, do ponto de vista pedagógico, ela já está mais consolidada, né? Uhum. A do ponto de vista administrativo, a gente vem formando, né? Aos poucos, vocês conhecem um pouquinho disso aí, né? E a confiança na equipe, eu acho que é o principal para que a gente consiga buscar aquilo que é de melhor para a comunidade educativa, né? Porque, como você disse, eu viajo muito, né? Estou participando sempre de formações, essas coisas, mas tudo em vista de um bem maior da instituição ou das instituições, de modo em geral, que estão no escopo da Congregação das Filhas do Amor Divino e até da educação católica do país, né? E aí, a visita ao Cabo Canaveral, né, ao Kennedy Space Center, né, ali no prédio anexo à NASA, né, foi muito interessante, né, porque nós trabalhamos com aquilo que o estudante quer para a sua vida, o que ele busca para a vida, né? E os nossos estudantes têm uma vocação muito grande para a área tecnológica, né? Essa, por exemplo, competições, Olimpíadas de astronomia, de astronáutica, mais recentemente a Mostra Brasileira de Foguetes. Então, nós temos muitos estudantes interessados, né? E trabalhamos com uma plataforma que é do mesmo grupo, do ISAC, né? Que é a International School. Sim, e sim. No ensino médio traz muito disso, da metodologia de projetos e de projetos que podem ser desenvolvidos mais futuramente. Então, a gente foi lá conhecer o Cabo Canaveral, porque as nossas equipes que foram inscritas no concurso cultural da IES, né, por 2 anos consecutivos, foram campeãs. Que legal. Né? E isso é muito legal. Né? Então, os nossos estudantes ainda vão visitar, mas eu fui lá primeiro para ver o que é que eles vão ver, o que é que eles vão vivenciar. Né? Que legal, irmã. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, eu fiquei curiosa. A gente estava até comentando aqui, Lucas, antes de você chegar, perguntando, irmã, como é que estão as coisas? Porque a irmã também contribui dentro da ANEC, né, da Associação Nacional de Escolas Católicas. Então, além disso, a agenda dela é permeada por obrigações para além da escola. E a gente estava brincando aqui, a gente está aqui, né, tentando arrumar a agenda para coisas sempre. Então, a irmã trabalha bastante, eu imagino, né? Como é que você faz para, quando você volta desses eventos, irmã, quando você volta desses momentos de aprendizado, transmitir isso para a equipe? Porque eu imagino que tem que ter um saber aí de gestão, de o que é que a equipe está pronta para absorver, o que é
ainda não vai ser o momento de implantar lá isso ainda? Como é que você vai dosando isso? Eu costumo compartilhar em tempo real as coisas como estão acontecendo. Por exemplo, eu participei de uma reunião, os slides são muito interessantes, eles foram compartilhados pela pessoa que estava lá fazendo a palestra, né, ou dando a aula. Então eu já compartilho com aqueles membros da equipe que têm interesse ou a quem me interessa que eles aprendam determinadas coisas, né? Ou estou vendo isso aqui pensando em você. E nas reuniões semanais ou quinzenais a gente também vai levando aquilo que é mais importante para cada time. Por exemplo, se for uma ação para o time administrativo, na segunda-feira eu faço reuniões com o time administrativo, então já compartilho, né? Entendi. E assim a gente vai fazendo. Então vai sendo em tempo real. E também nas reuniões. Para não acumular, né? Porque é tanto conhecimento que é muito conhecimento, né? E aí a gente bate um papo, né? Irmã, eu gostei daquela palestra, por exemplo, né? Antes de ontem nós estávamos falando sobre poder e influência, né? Então, como é que vamos... O que é que tem de bom disso para ser aplicado na escola, que a gente não aplica ainda? Né? Com quem vamos conversar sobre isso? E aí a gente vai bater um papo. Legal. Irmã, conta um pouco pra gente um pouco da escola, né? Quais segmentos vocês estão, quantidade de alunos, né? Enfim, um pouquinho do que vocês acreditam em termos pedagógicos, qual é a essência pedagógica da escola, só para quem não conhece o Colégio das Neves, conhecer um pouquinho mais. Nós somos uma instituição confessional, né, da Igreja Católica, da Congregação das Filhas do Amor Divino. Somos uma instituição filantrópica, né? Temos imunidade de alguns tributos, né? Certo. E, por causa disso, a gente oferece bolsas de estudos para alunos carentes, né? Que estão dentro daquele escopo estabelecido pelo Ministério da Educação, né? Uhum. E, além da sede, nós temos também uma filial em Currais Novos, só de ensino médio, né? Está no segundo ano da filial, vai para o terceiro, então nós temos primeira e segunda série, e no próximo ano já temos a terceira série, né? Uma tentativa de tirar um pouco a filantropia de dentro do Colégio das Neves, né? E levar para lugares onde tem pessoas mais necessitadas, mais carentes, etc. Legal. Né? Legal. Então, isso a gestão de uma instituição filantrópica é diferente Exato. De uma instituição com fins lucrativos, né? Com certeza. Aliás, pelo simples fato de ser sem fins lucrativos, já seria diferente, né? Nós temos hoje, na unidade principal, 1.800 alunos e na outra unidade, em torno de 80. Né? Entendi. Vai chegar a 120 no próximo ano, quase se Deus quiser. Alunos, né? Quase 2.000 alunos, né? Mas da congregação esse número deve subir bastante. Na congregação vai chegar em torno de 10.000, né? Da província, né? Que nós temos 7 escolas, 5 delas no Rio Grande do Norte, uma em Alagoas e outra na Paraíba, né? E nós temos do berçário... Leva teu filho para lá, Carol. Vou me mudar para Natal, porque eu conheci o berçário do Colégio das Neves, que inclusive veio de uma obra nova que foi feita, não é mais tão nova assim, né, irmã? A gente se conhece há muito tempo, mas eu lembro quando vocês construíram o prédio novo da educação infantil, porque acho que você pode até falar melhor, né, irmã? Mas o Colégio das Neves tem um apelo muito forte de construção de valores, de construção de vínculo. Então, os pais procuram muito na educação infantil o colégio, que eu acho sensacional, porque eles conseguem alimentar muito a pirâmide, né? Então, é muito raro você ver uma instituição que é reconhecida pelo ensino médio e pela educação infantil. E eu acho que o Colégio das Neves consegue, né, irmã? Com certeza. E aí, assim, a gente vai do berçário até a terceira série do ensino médio. Só não tem cursinho. Eu confesso, né, que a minha paixão é pela educação infantil, porque eu iniciei minha vida como professora de educação infantil, né, minha vida profissional. E a gente também acredita que aí é a base de tudo, né? Quando a gente consegue levar o estudante da educação infantil até o ensino médio, né, a gente acredita que esse estudante estará melhor formado para a vida, né? Porque a gente acredita na educação integral, integrada, integradora, né, do ser humano como todo. Não apenas a formação acadêmica, mas principalmente a formação de valores. Eu estou devolvendo para a sociedade um cidadão bem formado, né? E ele vai saber, quando chegar na universidade ou no mercado de trabalho, o que é que ele vai fazer, né? E
graças a Deus, a gente tem muitos feedbacks importantes de que os nossos estudantes, eles são diferenciados. Né? Por exemplo, eu levei meu pai para fazer cirurgia de câncer de estômago e o médico que foi atendê-lo na liga, ele estava com 4 estudantes. Desses 2 tinham sido do Colégio das Neves, né? E os meninos logo me reconheceram, me abraçaram, e aquela coisa toda. E aí ele disse, né, irmã, eu vou dizer uma coisa à senhora, quando terminou a consulta do meu pai. Os estudantes da sua escola são diferenciados. Quando eu vejo na sala de aula um estudante que participa, que tem empatia com o outro, que quer pensar numa medicina mais humanizada, etc., eu pergunto logo se ele estudou no Colégio das Neves. Né? Em geral, sim. E em geral, sim. Né? Então, isso é muito bom para a escola, né? Porque está mostrando que aquilo que a gente acredita é uma verdade. E está se concretizando. E está se concretizando, né? E isso a gente procura muito incutir essa cultura na escola, por exemplo, os espaços de convivência, os jardins, os próprios parquinhos, né? Esse ambiente, a forma como a escola foi construída, né? Que os historiadores poderiam pensar de outra forma, mas eu penso como uma escola que abraça, né? Ela está ali como que um claustro, né? Fisicamente, e aquele centro é para aquele centro onde todos convergem. Né? Então, isso dá essa ideia de um espaço mais acolhedor a partir também das arquiteturas do espaço. Né? Os nossos estudantes também eles têm oportunidade na escola de participar de várias atividades além do meramente acadêmico. Por exemplo, música, esportes, teatro, né? E de desenvolver suas potencialidades. Né? Que legal. E também tem uma coisa que é muito interessante, é que a escola é reconhecida na cidade como uma escola inclusiva. E eu digo sempre ao meu time que não adianta a escola ser inclusiva apenas para os alunos com necessidades especiais ou com deficiências. Ela tem que ser inclusiva para todos. Né? Isso é verdade, irmã. Como que vocês fazem isso, irmã? Acho que esse é um tema que as escolas têm muita dificuldade, né? É um tema que está cada vez mais importante na gestão escolar, né, de saber lidar bem com isso, buscar às vezes o equilíbrio em relação a questões financeiras também, né, do quanto se investe nisso versus o quanto que... Como é que vocês tomam essas decisões em relação a esse tema? Essa parte financeira é a mais dramática. Eu acredito que... Sempre o calcanhar. Sempre o calcanhar de Aquiles. Eu acredito que a escola precisa ser inclusiva, sim, né, mas aquilo que ultrapassa os limites do que a mensalidade cobra, ela deveria ser subsidiada pelo governo, porque é uma obrigação do governo oferecer uma educação inclusiva para todos, e infelizmente a escola pública não oferece muito isso, né? Mas já que a gente precisa fazer, vamos fazer bem, né? Então, os nossos alunos de inclusão, assim chamados, porque têm deficiências, têm necessidades mais específicas, como os estudantes com TEA, etc., né? Eles têm, na medida do possível, aquele auxiliar que está acompanhando, tem uma sala de recursos multifuncionais, onde ele pode ter o acompanhamento educacional especializado, o PEI, né, que é o Plano de Educação Plano Educacional Individualizado para cada estudante, ele é feito, os professores tomam conhecimento e, a partir daquilo, eles fazem a adaptação curricular. Né? Os orientadores, os psicólogos têm um olhar todo especial para esses estudantes, no sentido de extrair, ou fazer com que eles desenvolvam o seu verdadeiro potencial. Né? Por exemplo, na 3ª e na 2ª série do ensino médio, nós fazemos um programa de orientação vocacional para os estudantes com deficiência, né? Coisa que eu nunca vi nenhuma escola dizer que faz. Né? Então, eles apontam quais são os interesses, né? E a gente busca empresas que trabalham com aquelas situações ou universidades e leva os estudantes e eles participam de oficinas e... aí eles vão descobrindo o que é que eles podem fazer da vida. Obviamente que tudo isso em parceria com a família, porque se a família não estar junto, se a família também não colabora, fica difícil, né? Sim, lógico. Mas, por exemplo, nós temos um aluno que chegou no 6º ano na escola sem saber ler. Né? E na escola ele foi alfabetizado e ali foi descoberto que ele
tinha muita inclinação para o ramo da gastronomia, então levamos ele para conhecer uma universidade que tinha curso de gastronomia. Ele foi incluído ali na universidade, fez o curso e hoje ele tem sua própria empresa, né, de molhos. Muito interessante, uma pessoa super querida na cidade, conhecida, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de poder contribuir com a vida dessas pessoas. Com certeza, irmã, é uma missão incrível. Quando essas crianças ou adolescentes vão para a escola, antes de matricular, primeiro a gente precisa entender, né, a série que ele vai cursar, qual é o grau de comprometimento desse estudante, até onde ele já avançou e o que é que a escola pode fazer para que ele possa avançar mais ainda. E se a gente tem vaga naquela série, porque às vezes, infelizmente, não tem, né? E aí é que a gente acolhe o estudante, acolhe a família e busca trabalhar sempre na integração com essa família. Que legal. Irmã, pode falar. Não, eu ia trazer um tema aqui que eu acho que eu percebo muito na sua essência como liderança, irmã, que é uma visão de muita excelência, né? Você vê o Neves, é tudo muito bem cuidado. Eu não fui ainda, mas eu já vi muitas imagens do Neves, a gente gravou um vídeo da parceria que o Neves tem com a gente, mas conversando com a irmã e ouvindo as histórias de quem te conhece também. Mais, irmã, assim, uma visão muito vanguardista de buscar excelência, de ter parceiros de excelência. Acho que vocês escolhem sempre os melhores parceiros. Espero que o Isaac, né, tenha sido escolhido com essa mesma barra. Um pouco do quanto que você enxerga dessa importância, né, de ter parceiros que apoiam a escola e como que vocês fazem um bom uso desses parceiros, né, porque a gente não basta ter uma ótima solução se não fizer um bom uso também, se não se aproveitar do que ela pode te oferecer, né, para alavancar os valores, né, a qualidade do que você quer entregar no pedagógico. No caso do Isaac, o apoio que a gente dá às famílias e a gestão financeira da escola. Então, além de buscar muito conhecimento, eu vejo que vocês também buscam sempre ter o melhor dentro da escola e oferecer o que há de melhor, mesmo não necessariamente cobrando o valor talvez mais alto da cidade, né? E como conseguir isso? Como equacionar isso, né, financeiramente também, né? Porque tudo é o equilíbrio, né, entre custo e benefício, né? Mas como é que vocês tomam essas decisões, né? Poxa, surgiu essa novidade aqui, é interessante para o colégio, vamos adotar ou não vamos, isso é importante ou não? Como que é o processo decisório hoje da escola, né? E como é que vocês enxergam essa questão dos parceiros no apoio à escola de forma geral? Hoje caminhar sozinho é muito difícil, né? A gente vive num mundo que vive em rede, graças a Deus, né? As redes, que bom, né? Elas tendem a trazer o melhor, né, para as instituições e também para as famílias, né? E a gente busca aproveitar o máximo, né, dessas parcerias. Por exemplo, falando na parceria com o Isaac, né, que traz tranquilidade para a gente, no sentido de eu sei que no início do mês, no meio do mês, eu vou ter tanto na minha conta e eu consigo fazer um planejamento como é que eu vou me comportar ao longo do ano com os recursos de que a escola vai dispor para oferecer o melhor para os nossos estudantes, para os nossos profissionais, para a escola de modo geral. Sim. Né? Então, quando a gente vai escolher um parceiro, a gente primeiro vai olhar que parceiro é esse, a que grupo ele está ligado, quais são os seus valores. Né? Os valores, eles conversam com os valores da instituição ou eles são contrários aos valores da instituição, né? E aí a gente também busca conhecer, né? Por exemplo, quando a gente estava para fazer parceria com o Isaac, nós viemos a São Paulo, conhecemos, acho que você nem estava no Isaac aqui, ainda, né? Mas fomos recebidas por um time incrível, né? E foi ali que a gente disse, não, de fato, a empresa merece confiança, né? Legal. E aí, bom, o que é que o Isaac ofereceu de melhor para a gente, né? Aquilo que a gente precisava do ponto de vista financeiro no momento, né? Que com a pandemia trouxe endividamento para muitas instituições, inclusive para a nossa, né? E graças a Deus, com essa parceria, com a previsibilidade de recursos, né, de custos, a gente está conseguindo vencer isso, né, tirando de letra. Já estamos até pensando numa nova unidade. Olha, eu vou puxar esse assunto. Mas inicialmente é apenas pensamento, né? Outra solução que nós utilizamos da Arco, por exemplo, que é o SAIS, né? Que eu acho muito interessante, são os relatórios pedagógicos.
né? Por exemplo, esse ano nós ganhamos o prêmio de inovação do Escolas que Inspiram, do SAIS, exatamente por um programinha, né, chamado EduBI, que a escola fez, o coordenador da 3ª série do ensino médio, junto com a orientadora educacional do 6º ano e um dos assistentes administrativos e financeiros da escola, né? Então, eles pensaram o programa, fizeram, né? E a gente está acompanhando o crescimento dos estudantes da 3ª série a partir do SAIS Enem. Que né? legal. E assim, o interessante é ver que a partir desse trabalho, né, que não é só a ferramenta de gestão, mas também o feedback que está sendo dado aos estudantes e às suas famílias, né? A escola cresceu, por exemplo, do 2º para o 3º SAIS Enem, 50 pontos. Nossa, olha só, né? A diferença Nós faz, temos estudantes que cresceram mais de 1.000 pontos, que desceram mais de 1.000 posições em relação ao que estavam no 3º SAIS Enem para o 4º. Né? Então, isso é muito importante. Isso é um trabalho de gestão que o parceiro nos oferece o relatório e que a escola soube aproveitar a ferramenta e buscar de outras ferramentas que também está disponibilizada por um outro parceiro que também faz parte do grupo, que é a Active Software, né, do BI. E isso está sendo estendido para todos os segmentos, né? Principalmente os anos finais do ensino médio e os anos iniciais. Ontem eu estava no táxi, né, para ir para o MASP, e chegou o relatório do ensino fundamental anos finais, né? E eu comecei a olhar e eu digo, puxa vida, né? Esse negócio vai para frente. E como implementar isso? Porque eu acho que, assim, em geral, a escola não é um ambiente super propenso a olhar fatos e dados e ter relatórios, né? Em geral, isso é uma cultura difícil de implementar em escola, porque o professor e a equipe pedagógica às vezes vai mais na linha da intuição, né? Daquilo que já era ou sempre foi assim, né? A gente já faz assim. Então, o dado, ele muitas vezes mostra uma coisa que te dói, né? Alguma informação ali que você não quer ver. Como é que foi essa implantação? Ou se isso já fazia parte da cultura de vocês? Assim? A gente vem há algum tempo, né, lutando para que isso faça parte da cultura, né? E, graças a Deus, agora a gente já conseguiu, como é que a gente diz? Fazer com que isso se torne solidificar, né? Isso aí, né? Saber não só por que os alunos estão ruins, mas onde eles não estão bem, né? Quais são as competências, as habilidades que eles não estão dominando. O professor toma conhecimento disso e, em sala de aula, ele vai trabalhar a partir disso aí, né? E a gente também oferece no contraturno, por exemplo, a escola descobriu que os estudantes estão com dificuldades em matemática nas operações básicas. Isso tem um grupo no 6º, no 7º, no 9º ano. Então, a gente faz um curso no contraturno para os estudantes que desse segmento estão com dificuldades na educação básica, na matemática básica. E aí a gente consegue vencer essas barreiras. E isso é bom porque não necessariamente são os alunos da mesma série, né? Legal. Eles convivem com outros estudantes. E aí vem o processo de monitoria também. Aqueles estudantes que dominam mais os conteúdos, que têm vontade de ser monitores, aí eles participam desse processo juntamente com os professores de monitoria. Por exemplo, a gente tem estudantes do 2º ano, do 3º ano, né, que têm altas habilidades em matemática, e está ajudando os meninos do 5º ano a vencer essas barreiras. Olha só, né? Que interessante. E isso é muito legal. Irmã, essa cultura de dados que você está falando, na hora de implementar, eu acho que tem alguém que fazer força ali, né? Sim. Tem que ter um embaixador, né, Tem que ter um Carol? embaixador, né? Tem que ter a pessoa que se dedica a fazer isso acontecer. Você acha que isso foi mais forte pelos coordenadores? Foi a direção? Foi algum professor específico que ajudou a difundir essa cultura? O que é que você acha que foi assim, um ponto de virada quando... Nós temos estudado bastante sobre essa questão de utilizar os dados para a alavancagem dos estudantes,
para melhorar o desempenho da escola em algumas situações, mas o nosso coordenador da terceira série do ensino médio, que antes ele era nosso professor, o ano passado nós o colocamos como orientador, e esse ano a gente decidiu separar a coordenação da terceira série da coordenação do ensino médio de modo geral, né? E aí ele tem toda essa cultura, ele vem do ensino superior, ele já estudou bastante essas questões. Por exemplo, uma outra situação que está extremamente interligada, né? Ele fez pesquisa com os estudantes sobre o estilo de aprendizagem do estudante, e aí ele consegue passar isso para o professor. Então, o professor Carlos Moura, ele foi assim, essencial para que essa cultura de dados na educação básica, ela seja implementada na instituição. Olha que legal. A importância que tem o gestor ir lá e encontrar, né, as pessoas que vão ajudar a multiplicar, né? Então, e com perfil adequado para fazer aquele desafio acontecer. Isso. Né? Exatamente, né? Exatamente. Isso. E aí você pega um assistente administrativo que está querendo estudar, querendo desenvolver, por exemplo, a ferramenta do BI, né? Aí ele começa a fazer alguns cursos que vai exatamente dar o suporte ao coordenador, ao orientador na gerência ou no gerenciamento desses dados, né? Sim. Legal. A parte de comunicação eu já vou puxar, mas queria, já que você está falando do assunto de pessoas, queria falar dessas coisas que a gente gosta bastante, né, Carol, aqui na Arco, de falar desse tema de cultura, de pessoas. O que vocês acreditam lá? O que vocês fazem, né, em termos de encontros com o time? Como é que vocês passam, né, a direção que a escola quer ir? Porque um time grande já, né, 1.800 alunos, eu imagino que tem um time de funcionários já bem nós robusto, temos né? quase 300 profissionais. É muita gente, né? De diferentes perfis, de diferentes níveis de conhecimento, Sim. né? A escola é um ambiente muito diverso em termos de equipe, né? Como é que vocês lidam com isso, né? E garantem que essa missão e a visão do colégio, ela está sendo, de fato, aplicada na prática? A gente investe muito na formação de professores, né? Pelo menos uma vez no mês, cada segmento, né, trabalha essa formação de professores previamente já pensada, né? Então, o que é que está faltando mais para essa formação de professores? Então, os coordenadores pensam conjuntamente, e aí ou a formação acontece para todos ao mesmo tempo, ou acontece para grupos específicos, dependendo da necessidade do momento, né? E do ano passado para cá, a gente começou a fazer formação também com o time administrativo e até com os profissionais de limpeza e manutenção da escola, né? Porque a gente entende que é todo um ecossistema que está integrado, né? A gente costuma dizer que todos são profissionais de educação, e legal. A gente acredita, de fato, que isso todos acontece. São educadores, né? Todos são educadores. Então, por exemplo, fizemos convenção de matrículas, né? Onde a gente passa o conceito da campanha, que esse ano estamos trabalhando a escola como projeto de vida, né? Legal. E então a gente fez professores, equipe gestora e pessoal administrativo, todos juntos. E depois fez somente com o pessoal de manutenção e de limpeza, né, de serviços gerais. Por quê? Porque é outra linguagem para esse público. Mas todos os profissionais da escola, eles entenderam o propósito da campanha de matrícula para 2024. Que legal. Né? Então, além de explicar, de trazer a equipe, a empresa de publicidade para explicar a campanha, né, de entregar o material, camiseta, todo mundo, etc., a gente ainda trouxe alguém para falar sobre a questão do emocional. Como que emocionalmente eu estou para trabalhar nessa escola que está focando em projeto de vida, por exemplo. Que legal. Casa de e aí Ferreira, a gente Espeto levou de Ferro, alguém, né, da Escola da Inteligência, né, para trabalhar conosco legal. Isso aí. Que legal. Legal. Irmã, eu posso complementar aqui? E eu tenho curiosidade, porque eu escuto você falar e eu sei já escutei você falar, outras escolas que a gente conhece, a gente tem um contato muito próximo com escolas confessionais católicas, né? E a gente sabe do desafio de gestão que às vezes essas escolas têm, e muitas delas estão passando por um período super legal de evolução nesse tema. Qual é a dica que você dá para uma escola filantrópica com uma missão confessional católica? Qual é a dica de gestão que você dá, que você acha que, olhando para trás, você aplicou no Neves e fez o Neves evoluir tanto? Acho que sim, estudar gestão,
né? Nós, na nossa formação, nós não somos formados gestores, né? A gente é formado para entender o que é a vida religiosa, para fazer todo aquele processo de oração, de acolhimento às pessoas, essa coisa toda. Mas para ser gestores, não. Na universidade, eu fiz pedagogia, por exemplo, numa época em que pedagogia era dividido em administração, supervisão e orientação. Então, eu fiz pedagogia, administração. Mas, assim, longe de entender de administração de escolas, né? Você até via as teorias, mas como que aquilo na prática acontecia era muito difícil, né? E hoje a gente precisa trabalhar com a profissionalização da gestão. Então, estudar. Esse é o meu conselho, né? E também participar de fóruns. Por exemplo, na ANEC, nós temos um fórum de gestores de escolas católicas. Então, ali se trata dos diversos assuntos, né? Dos diversos temas. Inclusive, eu coordeno esse fórum, né? E também um de mantenedores. E aí se trata dos diversos assuntos que são dores para a gestão hoje. E se convida especialistas para tratar desse tema junto com esse time. Que legal. Quais são, em geral, as dores que as escolas da ANEC mais trazem para vocês? Como lidar com as mudanças, né, que a educação vai trazendo hoje. Como, por exemplo, você fazer tudo certinho, né, conforme manda a lei, e lidar com instituições que, por exemplo, não pagam o professor por fora. Informalidade, né? Que estão na informalidade, etc. Então, como você conseguir permanecer viável fazendo tudo como a lei exige, né? Que nós apostamos muito nisso aí. Na ética, né? E a profissionalização da gestão mesmo nas instituições de ensino, né? Hoje, o número de religiosos está diminuindo, né? Pelo menos de religiosos que estão interessados em trabalhar na gestão escolar, porque é muito desafiador. Né? Os desafios são muitos, e às vezes eu digo, puxa vida, eu preciso passar por isso, né? Mas não sou eu que estou passando, é o mundo, e a gente entende isso como um espaço de evangelização. Então, como no espaço de evangelização, ter uma gestão profissionalizada que atenda tudo o que as legislações exigem e, ao mesmo tempo, que torne, vou usar um termo que a gente não usa muito lá, mas o negócio viável, né? Viável e crescendo, né? E mantendo a essência. E mantendo a essência. Né? Porque a essência as nossas escolas católicas são espaços de evangelização. Perfeito. Sim. Até nesse sentido, irmã, imagino que de todos os alunos devem existir muitas famílias que não necessariamente são católicas, mas acreditam na formação de valores que a escola consegue passar, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque vocês têm provavelmente o ensino religioso, mas tem alunos que eventualmente não participam. Como é que funciona isso? O ensino religioso, ele não é doutrinário. Certo. Né? Então, todo mundo precisa assistir às aulas de ensino religioso. Por quê? Porque você vai ali conhecer as religiões, conhecer o diálogo interreligioso, né? Então, é uma área, é um campo de conhecimento e todos precisam participar. Além disso, nós temos na escola a pastoral, né? Que isso é que nem todos precisam fazer. Por exemplo, preparação para a primeira Eucaristia, para a Crisma. Isso é no contraturno para quem quiser. A gente oferece, né? Mas é para quem quiser. Mas, por exemplo, todos os dias, pela manhã e à tarde, nós fazemos a oração do dia. Então, todos participam, né? E aí você não está obrigado a, por exemplo, rezar conosco ou como nós. Mas você precisa respeitar aquele momento, porque você está numa escola confessional. Agora, se eu vou para uma missa, por exemplo, a missa de Páscoa de todos os alunos, normalmente eles não fazem questão de participar. Mas se tiver um que a família diz assim, eu não quero que meu filho participe, não tem problema. Ele vai para a biblioteca estudar, ele vai ficar num outro espaço. Por quê? Porque ali é um momento da prática da espiritualidade da Igreja Católica. Então, eu não posso obrigar o outro a participar. Mas nós temos muitos estudantes que estão na escola por causa da formação de valores e por causa da formação religiosa, mesmo sendo de outras religiões. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Eu estava conversando com uma criança que a família é espírita um dia desses, e ele disse assim, você sabe por que meus pais me colocaram
no Colégio das Neves, eu disse, não, me diga aí. Ele disse assim, por causa da religiosidade. Ele não sabia nem dizer religiosidade, né? Digo, puxa vida, que legal, né? Que coisa bacana, né? Eu tive essa experiência. Meus pais são católicos e eu estudei numa escola batista, porque minha mãe tinha estudado lá e gostava muito da escola e achava que a escola tinha uma frente de formação de valores e de maneira nenhuma interferiu na minha religiosidade ou mudou o meu rumo religioso. Isso. E contribuiu para a minha formação cristã no final do dia, né? Então, acho que isso daí é muito legal, esse respeito, respeitar a individualidade do aluno e ensinar ele a conviver com a religiosidade, né? Acho sensacional. Com certeza. Irmã, eu queria puxar um assunto aqui que é comunicação e marketing, que eu acho que vocês fazem muito bem. Eles têm até uma revista, Carol, não sei se você já leu, mas muito bem, enfim, produzida, né? Parece uma revista, uma Veja ali, com várias reportagens da escola e contando um pouco da essência. Mas eu sei que vocês têm uma equipe dedicada de marketing, de comunicação. Você falou aí, você citou a questão da agência de publicidade que apoia vocês. E acho que esse tema tem ocupado cada vez mais a importância dentro do mundo da escola, né? A importância de se comunicar bem, né? Menos de fazer marketing comercialmente falando, mas é muito mais da comunicação. Porque hoje em dia o pai está muito bombardeado por inúmeras comunicações, né? Na vida pessoal dele. Então, às vezes o pai não sabe o que está acontecendo com o filho dele, não sabe as inovações que a escola está fazendo, né? E é importante, né? Primeiro para ele ver o valor voltando do que ele está investindo. E numa lógica de indicação, né, que a escola vive muito disso, né, do pai falar, nossa, tá tendo isso na minha escola, né, isso também faz muita diferença, né, e eu vejo que vocês acreditam muito nisso, né, nessa comunicação bem feita e eficiente, né, se puder contar um pouquinho pra gente o que vocês fazem lá. Nós temos um time de comunicação e marketing, né? Antes nós tínhamos uma assessoria de comunicação externa, né, que, vamos dizer assim, era muito boa, não é? Mas que não estava dentro da escola o tempo todo. Né? Embora tivesse um estagiário da empresa que estava ali na escola o tempo todo, fazia as fotos dos eventos, via o que estava acontecendo, de certa forma. Fizemos uma consultoria e vimos que precisávamos ter um coordenador de marketing dentro da escola. Né? Então, aí acho que 2020, a escola, em plena pandemia, a escola contratou coordenação de marketing. E aí, esse ano, a gente percebeu que a assessoria de comunicação ela precisa estar dentro da escola. Então, a gente ampliou esse time de comunicação e marketing. Né? Hoje nós temos 4 pessoas, né? Temos as 3 que são mais ligadas, são uma formada em marketing, 2 em jornalismo, e temos o rapaz que trabalha com TV. Né? E aí a gente procura, de fato, comunicar tudo o que está acontecendo na escola, mas não somente como informativo, né, mas também como formativo para as famílias. Né? E, além disso, o nosso time de orientação educacional, ele está muito nessa, né, de preparar pequenas formações para as famílias, né? Porque hoje no mundo existe formação para tudo, menos para ser pai e mãe. Né? Verdade. E como está difícil. Não tem mesmo, né? Né? E como está difícil, né? Então, a escola, eu já estou puxando outra vertente, né? A escola tem um programa de pais na escola, né? Que, uma vez no mês, pelo menos, convida os pais à escola para ter um momento formativo. Por exemplo, esse ano a gente foi muito na linha socioemocional. Uma das formações foi sobre autolesão e prevenção do suicídio. Né? Porque a gente descobre que os adolescentes estão muito se autolesionando muito, né? E também temos tido casos no Brasil inteiro de suicídio de adolescentes. Né? E isso não é papel da escola a prevenção, mas é também, porque é ali onde eles se juntam. Né? Ali onde está o núcleo, e uns acabam que influenciando outros, influenciam os demais. Né? Então, vamos trabalhar nessa frente, mas não é só com os estudantes. As famílias também precisam estar atentas. Sim. Né, a tudo que está acontecendo. Porque como é que o seu filho está com o braço todo cortado e você toma café com ele, janta com ele, está ali com ele e você não percebe? Na escola é quem normalmente vai dar conta dessa situação. E o pior é que a sociedade também cobra da escola. Sim. Né? Cada vez mais. Cada vez mais. Né? Então, as formações de pais desse ano, a maioria foram nessa linha, não só falar sobre o tema especificamente, mas redes sociais.
né? Qual é o acesso que teus filhos estão tendo às redes sociais? Como é que você está acompanhando, né, a utilização de redes sociais por eles? Os jogos, né, que a gente sabe que hoje existem os jogos e desafios que adoecem a cabeça das crianças e dos adolescentes. Né? E aí, isso também vai sendo integrado a essa equipe de comunicação e marketing, porque não somente formar o número de pais que participam das formações ainda não é o que a escola desejaria. Então, e aí a gente vai mandando pequenas doses, né, de conhecimentos para que nem seja cansativo para eles lerem ou para ouvirem, mas que também para que eles entendam que aquilo está acontecendo e pode estar acontecendo na sua família. Requer bastante sensibilidade da equipe de comunicação da escola, né? Com certeza. Conseguir gerar um conteúdo que engaje o pai, com temas delicados, às vezes, ou até com temas como você falou, formativos, né? Sim. Porque os pais, eles às vezes estão muito se informando ali sobre a educação nos grupos de WhatsApp, etc. Então, você conseguir, às vezes, fazer um conteúdo que consiga ser compartilhado, né, nesses grupos, é o melhor dos mundos, né? E é difícil, né, conseguir emplacar esses conteúdos com os pais, mas muito legal a iniciativa, irmã, de ter essa visão de formação das famílias, que é super real, né? Hoje em dia não tem curso para ser pai e mãe. E os pais Exatamente. precisam, né? Precisam. Só querem como precisam. E aí, você sente que isso ajuda a retenção desses alunos? Esses pais que se engajam conseguem ver esse valor na hora de rematricular o aluno, etc? Ajuda e muito. Né? Porque eles percebem que a escola está trabalhando, né? Ela não é perfeita, né? Porque nenhuma instituição é perfeita. Né? Ontem eu estava lendo uma mensagenzinha que dizia assim, que a escola ela vai ser a sua segunda casa quando o seu lar for a primeira escola. Né? E isso é um pouco dicotômico, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, por que eu não posso ajudar a você a tornar o seu lar a primeira escola para seus filhos? Sim, né? Verdade. Já que a escola tem as ferramentas de educação. E cada vez mais o aluno passa mais tempo na escola. E cada vez mais o aluno passa mais tempo na escola, seja no tempo integral, seja nas atividades de contraturno, ou até mesmo largados por lá. Né? Tem famílias que dizem assim, eu vou deixar na escola porque é o lugar mais seguro para ele. Né? Eu sei que aí vai ter gente para olhar, né? E por aí vai. Né? E como é que vocês aproveitam isso de alguma forma para pensar nas ofertas de contraturno, de ensino integral? Como é que vocês têm evoluído nesse tema por lá, irmã? A gente tem tempo integral, tanto para a educação infantil até o 5º ano. Né? Então, as famílias que optam ou para deixar todos os dias na semana, ou naqueles dias, por exemplo, que a criança tem o esporte, preparação para a primeira Eucaristia, alguma atividade no contraturno, que aí para a família não seria... não teria logística para ir deixar e buscar essa coisa toda. Então, a gente tem esses dois tipos de oferta, né? E a gente também começa a fazer, como eu já falei, os cursos de... tem um nomezinho que... recomposição de aprendizagens. Né? Perfeito. Os cursinhos de recomposição de aprendizagens, atividades, etc., que também são de contraturno. Né? E aí, assim, o orientador, o auxiliar de disciplina, viu o estudante vagando pela escola sem fazer nada, chama, fulano, vai estudar, vá à biblioteca, ou sente aí num banquinho, numa praça, pegue seu livro, faça sua atividade de casa, né? Porque... infelizmente, não é, a dinâmica das famílias hoje não permite que muitas tenham essa disponibilidade de buscar os seus filhos. É bom que eles fiquem na escola vagando? Obviamente que não. Né? A escola chama a família, contesta, etc. Mas a gente sabe que é uma realidade, e é uma realidade sempre mais presente nas escolas do Brasil inteiro. É verdade, é verdade. Mas o fato de vocês terem opções para eles ficarem na escola formalmente, né? A escola dá possibilidade. A escola dar possibilidades já é um grande avanço, né? Com certeza. Sim. Legal. Irmã, você falou aí, você deu até o spoiler de pensar em crescer, né? Outras unidades, né? Outros lugares. Como é que é esse tipo de conversa lá dentro? Como é que vocês avaliam essas oportunidades e possibilidades?
Nós percebemos assim que a gente perde alunos, ou aliás, deixa de ganhá-los, porque eles estão morando mais distantes da escola. Né? Lá em Natal. E existem áreas da cidade que não tem escolas confessionais, por exemplo. Né? Então, ali é um lugar onde possivelmente a gente pode abrir uma unidade de educação infantil até os anos iniciais. Por quê? Porque depois fica mais fácil esse aluno se deslocar até essa unidade principal. Né? Então, a gente, como ele disse, a gente está começando a pensar, porque primeiro a gente vai precisar se capitalizar para isso. Mas já estamos em processo de planejamento. Legal. Que legal, irmã. E esse desejo de crescer, ele é novo ou ele existe há muito tempo? Não, ele existe há muito tempo. É mesmo? Na verdade, a escola ainda não expandiu porque não teve aprovação das autoridades geral, provincial, etc. Né? Mas, assim, houve uma época que era bem propícia para isso, aliás, mais de uma até, e não houve essa sensibilidade, eu diria, não por ser inacessível, né? Mas, assim, essa sensibilidade de perceber que a escola precisa se expandir. Isso é um tino raro, né? Do gestor, às vezes, ter agora é a hora de expandir. Porque requer muito investimento, né? Requer muito investimento, é verdade. Então, requer uma dose de coragem. Requer dose de coragem, requer muita coisa, né? Então, a gente está mapeando o entorno um pouco mais distante, para ver, né, onde é que a gente vai começar a pensar nessa nova unidade. Que legal, irmã, que legal. Eu estava conversando com um mantenedor que estava falando exatamente sobre isso, né? E ele falou que em determinado momento surgiu uma oportunidade para ele de comprar um prédio ou de alugar um prédio de uma escola que já tinha existido ali naquele lugar. E ele ficou muito tentado, né? Porque ele já tem esse desejo também há um bom tempo. Mas aí ele se pegou refletindo, não, primeiro eu preciso dar um passo para trás e entender de forma um pouco mais ampla quais são os lugares que eu deveria considerar, que tipo de escola eu deveria pensar em abrir, para que tipo de perfil, porque talvez o público que eu atenda hoje seja diferente do público de outros lugares da cidade, né? É verdade. Então, é um pensamento que precisa ser estruturado, né? Precisa ser estratégico, considerando inúmeras variáveis, né, irmão? O próximo passo será uma pesquisa de mercado, né? Pra gente que também ajuda muito. Isso aí. Esse mantenedor fez pesquisa de mercado. E a gente também pensa assim, numa escola de tempo integral total, né? Não é só para alguns, né? Sim. Ela seria uma escola de tempo integral. Que nessas idades é uma tendência que está crescendo muito, né, no Brasil. Isso, né? E o Brasil já fala disso há muito tempo, muito, né? De escolas de tempo integral, né? Eu acho que é uma tendência, né? Porque o estudante está ali, ele faz tudo o que é necessário, né, para a sua vida de estudante. Não significa que ele tem que ficar das 7 às 7, né? Mas ele ter ali... Não, e dar chance para a escola trabalhar o aluno para além do acadêmico, né? Também. Então, isso é muito legal. Irmã, acho que Natal, especialmente, passou recentemente, nos últimos, talvez, 5, 6 anos, um pouco mais, um pouco menos, por muitos movimentos, né, de outras escolas sendo vendidas para grupos, consolidação de escolas entre si, escolas abrindo novas unidades. Então, acho que é uma cidade que está muito movimentada em termos de educação básica, né? Como é que vocês enxergam isso e lidam com isso no sentido de devemos mexer em preço, devemos investir mais em marketing, devemos nos proteger de concorrente XYZ? Vocês fazem esse tipo de pensamento? Eu sempre penso que o caminho é alavancar a aprendizagem. Né? Como eu posso melhorar o desempenho dos meus estudantes para que ele não tenha o desejo de sair da minha escola e ir para uma escola que está prometendo que ele vai passar em curso A ou em curso B. Perfeito. Né? Então, o nosso primeiro movimento é por aí. Diminuir valores, a gente não pensa, né? Porque quando uma escola ela planeja o valor ou o custo, né, que ela vai cobrar do aluno, ela sabe porque ela está cobrando aquele valor. Quais são os serviços que estão agregados, né? E quando um pai diz assim, me dê tanto de desconto porque a escola tal está me dando tanto, diga assim, quais são os serviços que a escola tal está lhe oferecendo? Ele tem programa bilíngue, ele tem educação socioemocional, tem
robótica, a infraestrutura maker, da escola, né? Tem a infraestrutura que a gente tem biblioteca, né? Tem sala de leitura. Então, como é que é? Porque você não pode querer ir para outra escola, vir para essa escola com o preço daquela. Né? Alguma coisa ele está usando para cobrar aquele valor. Né? Não existe mágica, não né? Não existe mágica. Né? Então, cada escola tem o seu custo. E eu acho que isso não é o principal caminho para você escolher a escola do seu filho. Né? É que ele vai ser feliz, né? Que é um outro conceito que a gente desenvolve muito, do acolhimento e da criança estar feliz na escola. Quando a mãe diz assim, eu vou tirar meu filho daqui porque ele não está feliz aqui, primeiro eu vou perguntar por que é que ele não está feliz, e eu digo, não, realmente você deve lutar pela felicidade do seu filho. Né? Se ele não está feliz aqui, e você acha que aqui não é um lugar para ele ser feliz, então leve ele para uma escola onde você acha que ele vai ser feliz, porque... Quem é que não quer a felicidade do filho? Essa fala aí mexe com o coração de qualquer mãe, viu? Né? Mãe e pai. Qualquer mãe e pai, deixar porque o no final feliz, do dia é isso. Assim, você vai... Obviamente, as famílias têm suas limitações financeiras, mas o pai e a mãe buscam isso, né? Um lugar onde seu filho seja feliz, esteja aprendendo. Então, quando a irmã falou que a primeira coisa que ela faz é pensar em como aumentar o rendimento do aluno, é muito legal, né? Porque é tentador você chegar lá e dar mais desconto para lutar contra o concorrente que está vindo, né? Mas eu acho que a visão que você passa para o pai de, olha, eu não vou lhe dar mais desconto, mas o seu filho vai melhorar o rendimento acadêmico dele, o seu filho vai ter um acesso melhor à universidade, aqui a gente está sempre evoluindo, aqui tem acolhimento, aqui ele é feliz. Acho que você consegue fazer um trabalho de retenção muito legal, né, irmã? Que eu sei que nesses últimos anos tem sido um grande foco do Neves, né? Fazer esse trabalho de retenção e evoluir. E pelo jeito está dando certo, né, irmã? Se Deus quiser, né? A nossa perspectiva, a nossa meta esse ano é chegar a 2.000 alunos, né? Isso vai ser um marco. Porque quando eu deixei a escola em 2016, ela estava com 2.000 alunos. Voltar a esse patamar. Quando eu voltei, ela estava com 1.700 e pouco, e aí veio pandemia, veio essa coisa toda, e a gente não conseguiu chegar lá. Mas esse é o planejamento para esse ano. Se Deus quiser, então, tem uma meta. Lá. Tem uma meta. Muito bem. Né? Muito bem. Eu disse até para os professores, para o time todo, né? Se cada um de vocês me conseguir um aluno, a gente ultrapassa a meta. É verdade. Não tá tão longe, né? Não tá tão longe, Se conseguir 2, a gente supera, né? Ah, com certeza. Né? Mas eu gostei muito da sua fala, Irmã, porque é uma coisa que a gente acredita muito aqui, né, Carol? Que o nosso maior concorrente é a gente mesmo. A gente deveria olhar sempre para dentro para saber o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que evoluir. Né? O concorrente, no máximo, ele serve como uma baliza de comparação, de referência que você pode até utilizar como uma forma de saber, né, em que momento você deve talvez fazer um movimento ou outro, mas o principal aspecto é o interno, né? O que você pode fazer para entregar o melhor para o seu cliente, que é o que você falou. Né? Que eu acho que isso é super importante. É isso mesmo. Legal. Irmã, estamos indo para os momentos finais aqui. Sei que você tem um voo aí para voltar para Natal. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é: qual foi o dia talvez mais difícil da sua trajetória como diretor escolar? E, por outro lado, qual foi o dia mais feliz? Ai, Jesus. Haja memória, hein, irmão? Haja memória. São tantos dias difíceis e são tantos dias felizes. Né? Pode ser um recente, então. Se você for pensar num dia bem difícil, né? Quando a escola teve que fechar as portas por causa da pandemia. Nossa. E não você lembra desse dia? Lembro. Dia 18 de março. Sim. De 2020, não sabia com a quando quarta-feira, voltaria, e não sabia quando voltaria, né? A gente pensava que era depois, e cada 15 vez... dias, né? A gente pensava. 15 dias. No máximo 3 semanas, né? E cada vez que ia aumentando, essa dor ia aumentando. Por quê? Porque você sabia, ouvia, recebia mensagem das famílias, como está sendo difícil, né? Como está sendo difícil para os estudantes. Então, isso foi uma dor muito grande, né? Foi muito difícil, né? Eu tive outros dias difíceis aí para trás, mas eu nem vou mais pensar sobre eles, né? E uma grande alegria também recente, né? Foi perceber como é que os nossos estudantes da terceira série do ensino médio estão evoluindo a partir desse programa que foi criado dentro da escola do EduBI. Olha, né? Que legal. Ver esse aluno que subiu 1000 posições. Viu esse aluno que subiu 1000 posições. Deve ter sido né? um dia.
Como é que foi a reação dele quando ele viu o resultado dele? Maria, só de alegria, só de felicidade, né? Não tem preço isso, não né? Tem preço. Não tem preço. E uma menina que está com a gente desde sempre, é uma aluna bolsista, 100%, Olha. né? E assim, ela já ganhou o concurso do Kennedy Space Center em 2021, né? Infelizmente só vai poder ir em 2024, em maio, né? Já está a programação. E já ganhou concursos, né? De coisas assim. Isso é uma alegria imensa, né? Acho que para o coração de cada gestor perceber que o seu aluno está evoluindo, Sim. né? E assim, tem outras alegrias grandes, mas essa é muito grande. Que legal, irmã. Irmã, antes da gente encerrar, eu vou passar um videozinho aqui de um depoimento de uma pessoa especial aí para você que deixou uma surpresa, tá? Vamos ouvir? Para falar da irmã Marli como uma gestora, educadora, religiosa, eu teria muitas qualidades, mas aqui eu vou escolher duas. Seria de uma empreendedora de visão e de dedicação ao trabalho, à instituição. Primeiro, ela está atenta como uma visionária, buscando sempre novas tecnologias, novidades no mundo da educação para a escola, aberta às novidades. Com a outra característica de uma mulher determinada, sabe o que quer, está sempre motivando a sua equipe, traçando os objetivos, metas e resultado para o Colégio das Neves. Eu já estou há mais de 15 anos aqui na instituição, trabalhando junto a ela nessa missão, e sou muito grata pela confiança que ela me deposita, pela parceria, e juntas a gente está certa e queremos o melhor para o Colégio Nossa Senhora das Neves. Grande irmã Beatriz, que legal. Sabia, irmã? Eles tinham te contado? Não, não. Então cumpriram o combinado de não contar. Que bom, que bom. Irmã, obrigado por esse momento, por esse papo super rico. A gente sempre termina querendo mais, né, Carol? Eu que agradeço, né? É sempre bom estar partilhando um pouquinho, né, daquilo que a gente vivencia, né? A educação, quando entra no sangue, não sai nunca mais, né? É verdade. E parabéns pela linda trajetória, individualmente falando, mas também pelo Neves. Acho que a gente tem muito orgulho pela nossa parceria. Falo em nome do Isaac, a Carol acho que pode falar em nome do SAS. Com certeza. A gente tem muito orgulho dessa parceria incrível que a gente tem com vocês. Espero que a gente esteja só no começo. Sim. Né? Que esses alunos continuem subindo no ranking, que a gente possa continuar crescendo. E que a gente consiga apoiar cada vez mais, né, vocês, de alguma forma. Aprender com vocês, porque a gente aprende muito com os parceiros, né? Com os feedbacks, com as sugestões, com as críticas. Eu sou muito feliz com as parcerias também, né? Até dei aí uns spoilers para alguns gestores, né? Que, mas os pais que reclamam, eles não reclamam de ficar uma coisa muito impessoal, né? Lá com o Isaac, não sei o que. Eu digo, não. Muito pelo contrário. Né? O pai vai para a escola, ele vai tratar daquilo que interessa à escola. Né? Legal. Que é a nossa expertise, que é a educação, né? Olha só. Muito bom. Muito bom. Gente, obrigado a todos vocês que nos assistiram em mais um episódio aqui do Papo de Mantenedor. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, compartilhem com outros mantenedores. Sei que muitos mantenedores estão em muitos grupos de WhatsApp, né? Compartilham muitas coisas legais. Então, acho que a ideia desse papo é que ele seja replicado para o máximo de lideranças e gestores escolares possível, né? E que a gente possa ajudá-los na inspiração diária, que é esse desafio de educar e de liderar escolas, que a gente sabe que não é fácil, né? Que é super desafiador, super duro, mas é muito recompensador também, né? Ver um aluno desse subindo 1000 posições, em geral, deve pagar muito das dores e das dificuldades que a gente passa todos os dias, né, irmã? Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, irmã. Muito obrigada a vocês também. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.